Oi, tudo bem? Como vocês estão? Estou com muita saudade de vocês, queridos alunos e queridas alunas da FAMP. Bom, aula passada eu enviei para vocês o conteúdo da disciplina Libras sobre parâmetros, os parâmetros, né? Bom, hoje eu vou explicar o que eu enviei para vocês na aula passada e também vou dar continuidade no conteúdo, tá bom? Porque os parâmetros, eles são divididos em 5. E a aula passada eu enviei 2 deles. Agora hoje eu vou enviar também os outros 3 e explicar todo o conteúdo, ok? Então vamos lá, eu vou lendo e explicando. A língua brasileira de sinais, Libras. Muitas pessoas acreditam que as línguas de sinais são somente um conjunto de gestos que interpretam as línguas orais. Pesquisas sobre as línguas de sinais vêm mostrando que estas línguas são comparáveis em complexidade e expressividade às quaisquer línguas orais. Estas línguas expressam ideias sutis, complexas e abstratas. Bom, então está querendo dizer o que nesse parágrafo? Que as línguas de sinais é como outra qualquer, né? Ela tem sua estrutura gramatical e ela consegue passar tudo para uma pessoa. Tanto coisas abstratas, concretas, sentimentos, tudo. Então, ela não é inferior à língua oral. Qual que é a nossa língua oral que usamos aqui no nosso país? A língua portuguesa. Então, ela não é inferior e nem superior à língua portuguesa. E ela consegue, né, expressar como outra língua qualquer. Então, como toda língua, as línguas de sinais aumentam seus vocabulários com novos sinais introduzidos pelas comunidades surdas em resposta às mudanças culturais e tecnológicas. Assim, a cada necessidade surge um novo sinal, desde que se torne aceito, será utilizado pela comunidade. Então, como toda língua, igual a nossa língua portuguesa, de uns anos para cá, aumentou muito, né, o nosso vocabulário. Por quê? Mudou a cultura. Então, surgiu no nosso vocabulário a palavra WhatsApp, internet, Facebook, Instagram e etc. Então, a língua de sinais também acompanha essa mudança. Então, de acordo que vai mudando a língua, a cultura, também vai surgindo esses novos sinais. Então, WhatsApp, internet, Instagram, Facebook e assim por diante, tá bom? Embora cada língua de sinais tenha sua própria estrutura gramatical, surdos de países com línguas de sinais diferentes comunicam com mais facilidade uns com os outros, fato que não ocorre entre falantes de línguas orais. Isso se deve à capacidade que as pessoas surdas têm em desenvolver e aproveitar gestos e pantomimas para a comunicação e estarem atentos às expressões faciais e corporais das pessoas e devido ao fato dessas línguas terem muitos sinais que se assemelham às coisas representadas. Então quer dizer o quê? Que a língua de sinais, ela fica muito mais fácil para a compreensão do que a língua oral. Por exemplo, se eu for para outro país e eu for comunicar com alguém, muitas vezes eu não vou entender, a maioria das vezes eu não vou entender a língua dessa pessoa. Mas as línguas de sinais a gente vai aproveitar os movimentos, os gestos, então é mais fácil compreender do que a língua oral. O que é pantomima? Eu já mandei, né, na atividade passada o que é e vou voltar a repetir. Pantomima são gestos artísticos, não é mímica. Mímica é essa que a gente usa em casa, né? E por isso que a língua de sinais, ela tem que ser uma língua e tem que ter uma estrutura. Porque em minha casa eu posso fazer uma mímica de comer e na outra casa de outra pessoa comer pode ser outra mímica, então a gente nunca vai ter uma compreensão. Por isso que a língua de sinais ela é uma língua que tem toda a sua estrutura gramatical, né? Por quê? Que tem que ser padronizada. E o que é a pantomima? Pantomima é uma mímica mais elaborada. Quem que usava a pantomima? Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro. A gente vê muitos desenhos animados, o Mr. Bean, desenhos animados onde não tem som, né? Igual Tom e Jerry, o Papa-Légua. Então, esses não têm sons. Então, devido aos gestos, às expressões desses personagens, nós entendemos o que é falado, né? A história, a mensagem. Então, a pantomima é isso. É uma mímica mais artística, usada em teatros, filmes, palestras, shows, eventos e etc.
O que é denominado de palavra ou item lexical nas línguas orais auditivas, então para nós, na língua portuguesa, é palavra ou item lexical. Então, nas línguas de sinais são o quê? Os sinais. Então, para nós em português é casa, aí para a escrita é C-A-S-A, né? E para a língua de sinais, como que é casa? Eu não vou ficar fazendo datilologia, eu vou fazer o sinal, casa. Então, na língua de sinais, isso é casa, e na língua portuguesa, casa. Os sinais são formados a partir de combinações de movimento das mãos com determinado formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. Então, vamos lá. Vamos, hoje, aprender os parâmetros em libras, tá bom? Então, o primeiro parâmetro é o quê? Na língua de sinais da brasileira, a Libras, existem 5 parâmetros. Primeiro, então são 5, primeiro, né? Configuração de mão. Configuração de mão. O que é a configuração de mão? Elas são as formas das mãos. Como que a mão vai estar presente no sinal? Então, elas podem ser em datilologia, né? Então, pode começar com uma letra do alfabeto. Ou ela pode ser feita com a mão predominante, a mão direita para os destros, ou não. Ou pelas duas mãos com emissor e sinalizador. Há 79 configurações de mãos. Os sinais, exemplo, aprender, laranja e desodorante spray. Tem a mesma configuração de mão e são realizadas na testa, na boca e na axila, respectivamente. Então, vocês vão observar que tem aí no material de vocês essas 79 configurações de mãos. Precisa memorizar qual que é a número 1, igual está assim. Qual que é a número 2, a número 3, a número 4, a configuração de mão número 5, a número 6, a número 7. Precisa memorizar número? Não. Mas você sempre terá que fazer o sinal com a configuração de mão perfeita. Voltando lá nos exemplos. Aprender, ó. Aprender. É a mão em C e em S, e onde que é o ponto de articulação? Na testa. Então, qual que é a configuração de mão do sinal aprender? Em C e em S. Então, se eu fizer assim, é aprender? Não, não é. Já é outro significado, é outra palavra. Então, da mesma forma que a língua portuguesa, na hora que nós vamos falar, escrever, tem que estar de forma correta, em Libras também, as mãos... Para formar a palavra, ela tem que estar de forma correta, senão vira outra palavra. Exemplo na língua portuguesa. Faca, fada. Se eu trocar faca, a letra C pela letra D, vai virar fada. Então, Libras também. Se eu mudar a configuração de mão, que é C e S, para fazer o sinal aprender, vai mudar a palavra, tá? Então, se eu ficar fazendo assim, já vai ser outra coisa, outra palavra, ou muitas vezes nem vai existir, não é? Então, aprender. Então, o ponto de articulação é na testa. Se eu fizer na boca, já é sábado ou laranja. Laranja, vamos usar a expressão facial. Sábado sem expressão facial. Laranja, sábado. E o limão? Outro tipo de expressão facial. Viu só? São pequenos detalhes que mudam completamente, né? É o significado, e aí em uma frase, um texto, numa comunicação, não vai ter compreensão. E o desodorante spray também é em C e S, só que é na axila, tá? Aprender, laranja ou sábado e desodorante spray. Hoje, com a transformação cultural, não se usa mais para desodorante esse aqui, spray. Usamos hoje o desodorante aerosol, então olha só, não vai ser mais em C e S. Olha como vai ser a configuração de mão. Em D, só que flexionando o dedo indicador, ó. E perfume também. Antes era em Y, hoje usamos aqui, ó. Apertando, né? A mão em D. Então, viu só? Mudou, evoluiu, né? Então, continuando. Vamos agora para o segundo parâmetro, né? Segundo parâmetro. Qual que é? O ponto de articulação. Onde que vai ser esse ponto de articulação? Então, ponto de articulação, a sigla é PA. É o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical, do meio do corpo até a cabeça e horizontal à frente do emissor.
Exemplo, os sinais trabalhar, brincar e paquerar são feitos no espaço neutro e os sinais esquecer, aprender e decorar são realizados na testa. Então, o ponto de articulação, que é o PA, ele pode ser feito tocando o corpo ou no espaço neutro, que é a frente do corpo, do emissor, da pessoa que está fazendo o sinal. Então, qual que é o espaço neutro? Ele vai vir mais ou menos aqui abaixo, um pouquinho da barriga, até a testa. Por isso que quando tem a janela em libras, que hoje já está se falando legenda em libras, ela não pode cortar e nem ser muito alta, não precisa dela ser muito alta e larga. Porque o intérprete fará os sinais dentro dessa janela. Então, o sinal pé, não vamos abaixar lá embaixo e mostrar o pé. Céu, vamos fazer aqui, ó, céu. Não vamos subir a mão lá em cima para sair do foco, né? Então, será nesse espaço, tá? Os sinais. Então, pode ser à frente, no espaço neutro, ou tocando o corpo. Primeiro, exemplo dos trabalhar, brincar e paquerar no espaço neutro. Trabalhar, qual que é a configuração de mão? Falar nisso, a sigla da configuração de mão vai ser CM. Nos materiais que eu mando para vocês, e ainda mandarei, sempre eu procuro materiais onde tem os parâmetros para você olhar configuração de mão, ponto de articulação e etc. Mas às vezes não encontra esse material. Então aí fica mais difícil para você olhar a imagem de um sinal e compreender. Então vamos lá, qual que é a configuração de mão do sinal trabalhar? Mão em L. Então eu posso fazer em C? Se eu fizer em C, comunicar. Se eu fizer em L, trabalhar. Então mão em L. E qual que vai ser o ponto de articulação? A frente e o corpo. Então, bem na frente, no espaço neutro. Não vai tocar o corpo. Então, trabalhar. Brincar. Qual que é a configuração de mão? Y. A frente e o corpo também, no espaço neutro. Qual que é o paquerar? Olha só. O dedo médio, também à frente e o corpo. E paquerar, existem vários sinais. Hoje, se usa-se mais esse, ó. Mão em S. E solta o dedo mínimo, ó. Paquerar é com expressão facial. Viu só? Então já modernizou, né? Agora vamos ver 3 exemplos de sinais que são realizados tocando no corpo. Qual que é o ponto de articulação PA? Na testa. Então esquecer, olha como que é a configuração de mão. Palma da mão aberta. Se eu fizer em P, é esquecer? Não. Pessoa. Gente, pessoa. Se eu fizer com a mão aberta, esquecer. Agora, aprender, lembra? C e S, configuração de mão C e S na testa. Se eu mudar o ponto de articulação, muda o sinal, muda a palavra também. E decorar. Você pode pegar, e olha só como que é a configuração de mão, coloca na testa. Isso é decorar. E tem outro também, com o dedo médio. Decorar. Entenderam? Entender, olha só. Formato da mão, configuração de mão e o ponto de articulação aqui na fonte. Então, vimos até agora 2 parâmetros, né? Ok? Agora vamos para o terceiro parâmetro. Qual que é? Movimento. Movimento. Então, há sinais que têm movimento e há sinais que não. Exemplo. Rir, chorar, conhecer. Ajoelhar em pé. Rir. Rir tem movimento. Olha só. Qual que é a CM? Configuração de mão? Mão em L. Qual que é o ponto de articulação? No queixo. E qual que é o movimento? Olha só. Tremulando, olha, balançando, ó. Rir. E tem que ter expressão, senão... É rir? Não. Sorrir. Chorar. Qual que é a configuração de mão? Mãos em D. Ponto de articulação abaixo dos olhos. Qual que é o movimento? Raspar. Raspar, olha. E aqui o sorrir, ó, o movimento, balançando aqui e tocando o queixo. Esses têm movimento. Existem vários sinais com movimentos e sinais que não tem movimento. Ajoelhar, tem movimento? Não. Qual que é a configuração de mão? Olha só, número 5. Qual que é o ponto de articulação? Palma da mão. E o movimento? Não tem. E qual que é a sigla de movimento? M. Então, recapitulando, configuração SM, ponto de articulação é PA e movimento M. Ficar em pé, olha só, a mão em V, na palma da mão, ponto de articulação, movimento não tem. E se eu colocar movimento, é ficar em pé? Não, que sinal é este? Pular.
Viu só? Sem movimento, ficar em pé. Com movimento, pular. Mudou a palavra, mudou o sinal, né? Então, ok. Vamos agora para o quarto parâmetro, né? O quarto, qual que é? Orientação ou direcionalidade. Qual que é o sinal? Orientação. Então, vai subir, descer, direita e esquerda. Então, esse é o sinal de orientação. Qual que é a sigla de orientação? O. Então, quando você vê no material lá, O, então você vai saber que é orientação. Os sinais têm uma direção com relação aos parâmetros, acima, para baixo, para o lado, para o outro. Quais são alguns exemplos de alguns verbos, né? Ir, mão em D, não toca no corpo, então o movimento, o ponto de articulação é a frente do corpo. Movimento, olha, ir para frente, né? Movimento é girar o pulso com o indicador para baixo. E qual que é a orientação? Do emissor para frente. Ir, vir, mão em D, ponto de articulação, espaço neutro. Qual que é o movimento? Girar o pulso, ó, girar o pulso, então um semiarco. E qual que é a orientação? De lá para cá, né? De vir. Então, da frente para o emissor. E se opõe em relação à direcionalidade, como os verbos subir, descer, acender, apagar. Então, pessoal, quando eu quero falar alguma coisa, eu vou pegar eu, emissor, como direção. Por exemplo, eu falo. Falar é a letra P, e eu vou falar. Então, eu vou pegar eu, emissor, para frente. Me falaram. Eu vou trazer a mão de lá para cá, porque alguém que estava lá me falou alguma coisa. Outro exemplo, dizer. Mão em Y. Eu digo, então é de mim, na minha direção, para fora. Eu estou dizendo, eu digo, e me disseram, olha, me disseram. Então, a pessoa me disse algo, vem em minha direção, tá bom? Então, não vou falar assim, eu falei, ela me falou, ela falou, não. Então, me falaram, eu falei, me falaram, né? Eu olhei, me olharam. Eu olhei, me olharam. Então, muda a direção. Agora, vamos em outros verbos. Subir, escada, subir. Então, se eu sei que é escada, olha só, tem que fazer movimento de escada. E se eu fizesse subir aqui? O que que é, ó? Elevador. E se eu fizesse esse sinal aqui, ó? Subir, escada rolante. Viu só? É descer. Descer a escada, ou então o elevador, né? Ou a escada rolante. Acender a lâmpada. Então, se ela fica no teto da casa, então eu vou fazer aqui em cima, eu não vou fazer uma lâmpada aqui. Agora, se eu fizer aqui, é o quê? Um abajur. Porque a lâmpada, o abajur fica embaixo e a iluminação vai para cima. Então, acender, apagar. Acender, apagar. Acender, apagar. Um outro exemplo, olha só. Pensei o que que é. Uma vela, né? E no aniversário, o que que aconteceu aqui? Acendeu, apaguei, cantou parabéns, acendeu de novo. Aí pra parar de acender, né? Brincadeirinha. Então é isso, tá bom? E temos também abrir a porta e fechar a porta. Então a porta, abri a porta, fechei a porta. Abri a porta, fechei a porta. Quando uma porta é de 2 folhas. A porta da minha casa não é assim, é uma só. Eu posso fazer abrir, fechei. Abrir, fechei. Mas o mais comum é você pegar na maçaneta, abrir, fechar. Abrir, fechar. Ah, minha porta é de blindex. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Ah, mas ela só corre para um lado. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Entenderam? Pronto, agora vamos para o último parâmetro. Esse é um dos que eu mais gosto. Qual que é? Expressão facial e corporal. Expressão facial e corporal. Isso é muito importante, é o 5º parâmetro. Muitos sinais, além dos 4 parâmetros mencionados, que é qual? CM, configuração de mão, PA, ponto de articulação, M, movimento, O, orientação. Então, além deles, tem o expressão facial ou corporal. Qual que é a sigla? F/C.
é F/C, tá? Então, há muitos sinais que, além desses 4 parâmetros, tem também o quinto. E há sinais também que não têm expressão, né? Em sua configuração tem traço diferenciador, também expressão facial ou corporal. Exemplo, alegre e triste. Eu posso usar só esse parâmetro, alegre, triste, alegre, triste. Ou eu posso usar todos os parâmetros, alegre, configuração de mão, mão fechada, ponto de articulação nos ombros, movimento eu vou raspar no ombro, orientação de baixo para cima e expressão facial. Alegre. Cuidado com passear. Passear, única diferença é que intercala o movimento, ó. E alegre é o mesmo. Então, alegre, posso fazer alegre? Não, jamais. Isso não é alegre. O que é? Nem sei, nem existe. Então, alegre. Triste. Mão Y, configuração de mão, Y. Ponto de articulação no queixo. Qual que é o movimento? Eu vou girar o pulso, né? E qual que é o movimento? Orientação de cima para baixo, expressão facial. Triste. Ok? Bom, há sinais feitos somente com a bochecha, como ladrão, ato sexual, e sinais feitos com a mão, expressão facial, como o sinal bala, e ainda sinais com sons e expressões faciais completam os traços manuais, como os sinais de helicóptero e moto. Bom, antigamente, o sinal de ladrão era esse. Mas, como as pessoas, até quem não são surdos, deficientes auditivos, nós ouvintes, vê o pessoal fazendo sinais, assim você já entender e pensa, nossa, vocês estão falando quem que tá roubando e tal. Então, do mesmo jeito que a nossa língua portuguesa há como a gente comunicar discretamente, ou cochichando, ou fazendo alguns sinais assim, Libras também tem esses sinais. A gente não vai virar no meio da conversa, no meio de todo mundo, falar que alguém está roubando, né? Um ladrão. Então, desenvolver um sinal mais discreto. Então, como que é roubar? Você vai passar a língua na bochecha de cima para baixo, tá bom? Ó. Então, a gente pega só... Então, a gente fala, você sabia que ele é um ladrão? Tá? Então, uma vez só, você não vai também demorar a fazer, né? Rapidinho, ok? E tem o ato sexual. O ato sexual, antes também, eram sinais que não eram nada discreto. O primeiro sinal que existia era esse, nada discreto, né? Muito feio, por sinal. Aí evoluíram, ainda bem. Aí hoje, de vez em quando a gente vê esse aqui é sexo. Cuidado, que se eu bater assim, é médico. E se raspar, olha só, vou fazer em câmera lenta, é sexo. Então, sexo, se fizer forte, estupro. Então, hoje não se usa esse mais para sexo. Como que é? Você vai fazer, colocar um pouco de ar na sua bochecha e mexer, ó. Tá? Ah, eu vou mexer 1, 2, 3 vezes? Não. É rapidinho. Você não vai ficar, né? Então, é rapidão, ó. Ok? Então, esse ato sexual. Então, esse aqui ainda se usa mais pouco. Agora, esse aqui jamais. Não se usa mais, né? Já fora de moda. Mas, cuidado quando for fazer uma frase, conversar, você vai ao médico e tal, você fala, você vai, né? Fazer sexo, então tem que ter muito cuidado, tá bom? Ok? Ah, sinal de bala. Então, bala de balinha, chupar uma balinha, falar assim, eu quero uma balinha. Você vai colocar a língua na bochecha e bater com o dedo indicador, ó. Balinha, tá? Então, reprisando, ladrão, ato sexual, balinha. E há sinais também que precisa a expressão facial e sons também, igual o helicóptero, olha. Ah, mas eles são surdos, como que eles vão ver esse... Porque quando você faz o som, a expressão do seu corpo fica nítida, olha só. Porque eles sentem a vibração do helicóptero. Quando passa um avião, um helicóptero, relâmpago não, trovão, eles sentem a vibração, carro, caminhão, tiro. Então, se você fizer isso aqui, para ele não tem sentido. Se fizer, já olha só a expressão. Né? Então, eles vão entender que é um helicóptero, tá bom?
É igual o caso da moto também. Quando vai fazer sinal da moto, você pode fazer, ó. Vum, 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 né? Se é assim, é uma motinha, uma bis. Ah, eu comprei uma bis. Eu tenho. Olha só que tipo de moto que é essa. Só pela expressão, ó. A gente já sabe que aquelas motonas, né? Então, o tanto que a expressão facial e corporal, que é o nosso quinto parâmetro, é muito importante. Ok? E o último parágrafo no nosso conteúdo. Então, na combinação destes 4 ou 5 parâmetros, tem-se o sinal, que no caso da língua portuguesa é a palavra. Falar com as mãos é, portanto, combinar estes elementos para formarem as palavras e estas formarem as frases e um contexto. Então, para conversar em qualquer língua, não basta só conhecer as palavras. É preciso aprender as palavras em frases que aos poucos nos familiarizaremos, tá bom? Então, pessoal, hoje foi nossa aula, né? Os parâmetros, foi a aula passada e a aula de hoje. Aí vai aí na plataforma mesmo, faz as atividades, tá bom? Que tem aí. Tchau, um beijo pra vocês, muita saudade mesmo, viu? Muita saudade. Vocês não imaginam quanto, tá? Beijinho, beijinho. Tchau. Deus abençoe vocês.